Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Marco e nós estamos de volta com as nossas aulas. Hoje é a lição de número 7. Falaremos aqui da obra do Filho, né? Uma obra do Filho sobre 3 dimensões. Amém? Antes de iniciarmos aqui a nossa aula, eu sempre recomendo aos alunos que assistem esta aula ou que vão assistir esta aula, eu sempre recomendo que você acompanhe essa aula com a sua Bíblia aberta, por sinal, né, com a sua revista, sempre com um caderno e uma caneta para fazer aí as suas anotações, ok? Vamos então aí para os slides. Bom, aqui está o estudo de hoje, né? Vamos falar então. Hoje é a lição 7, a obra do Filho. Amém, irmãos? Então vamos lá. Só um minuto. Bom, aqui na introdução, nós vamos ver que esta lição, ela visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões, tá? A sua humilhação, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? A sua redenção, preço pago pelo nosso resgate, e também sobre a sua exaltação, né? Depois que Jesus morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou, amém? E num período de 40 dias ainda permaneceu na face da terra. Então depois ele foi assunto aos céus, e fala então da sua exaltação, né? Então, dentro destas 3 dimensões, vamos apresentar aí a obra do Filho. Amém? O primeiro tópico, então, a humilhação voluntária do Filho. Nós temos aqui, quando Paulo ele escreve a carta para a igreja de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual é esse sentimento que Paulo está se expressando aqui? Qual é esse sentimento que Paulo está recomendando à igreja de Filipos que eles também tenham, né? Então, esse sentimento que Paulo está recomendando aqui para a igreja de Filipos e todos, né, cristãos de uma maneira em geral, é que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, né, ele não usurpou ser igual a Deus. Então, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele viveu como um servo. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser divino, amém? Mas ele abriu mão da glória que ele tinha com o Pai na eternidade. Amém, irmãos? É muito maravilhosa essa lição, né? Bom, o crente, então, ele deve ter uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Foi exatamente o que Jesus fez no seu ministério terreno, né? A humildade fala dele deixar a sua glória e viver como servo, né? O seu amor, né, sacrificial, e a obediência, né? Então, porque eu vos dei exemplo. Então, o próprio Senhor Jesus está falando: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Bom, a,
Imitar a mente de Cristo significa renunciar o egoísmo, o ego, né? O egocentrismo, amém, irmãos? E é uma missão bem difícil, né? Porque aqueles que querem seguir a Cristo, aqueles que querem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele precisa renunciar o ego, o eu, né? Então, o eu, ele fala muito forte, né, em nossas vidas, e se nós não renunciarmos o nosso ego, o nosso eu, de maneira alguma, nós vamos conseguir, né, irmãos, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Então, aqui, renunciar o egoísmo, né, o egocentrismo, buscar o bem do próximo, né, e viver para a glória de Deus. Tá bem? Então, como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, então não basta apenas só acreditar em Deus, não basta apenas só crer em Cristo, mas pensar e agir como ele agiu. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Prosseguindo então. Bom, o apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2:6. Então, Jesus, sendo igualmente Deus, ele preferiu se privar-se de seus direitos, né? Mas não da sua divindade. Então, Jesus, no seu ministério terreno como homem, nós estudamos na aula passada a união hipostática, né? Que é uma pessoa com duas naturezas. Não são duas pessoas, né, irmãos? De maneira alguma. É uma pessoa com duas naturezas, humana e divina, e essas duas naturezas não se conflitam entre si. Amém? Então Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando fala que ele não usurpou, ele não quis ser igual a Deus, no sentido de ter lá os seus direitos. Amém, irmãos? Estar ali na glória com Cristo, né? Vamos lá então. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2:7. Jesus esvaziou-se voluntariamente, certo? Assumindo a natureza humana em forma de servo. Aqui é que revela o grande amor de Deus, né? O sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário foi um ato voluntário, né? Um ato de amor sacrificial. Que maravilha, né, irmãos? Então, vamos prosseguindo aí. A obediência de Cristo foi plena. Ele cumpriu a risca, né? Desde a encarnação até o Calvário. Então, Jesus ele veio com uma missão, né? De resgatar o ser humano, de resgatar a humanidade que estava perdida, né? Então, ele veio com uma missão. Então, desde a sua encarnação, tá? E a Bíblia só vai citar ali então o nascimento de Cristo e depois vai voltar a dar relatos dele já com 12 anos de idade. Amém? Então, nesse espaço de tempo do nascimento de Cristo até a sua idade de 12 anos, nós não temos relato da vida de Jesus. Amém, irmãos? Aí dos 12 anos a gente vai ver, né, que também fala ali, né, que Jesus com 12 anos, depois a Bíblia vai citar a sua obra inicial com 30 anos de idade, ali quando então ele está sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Amém? Então, Jesus ele viveu, né, em plena obediência, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Bom, a obra redentora de Jesus é fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai, conforme João 6:38. Então, a nossa salvação é
resultado dessa obediência. Amém, irmãos? E não de nossos méritos. Então, a salvação que foi nos entregue por Cristo é devido à sua obediência. Não há mérito nenhum em nós. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, né? Nós não somos salvos porque nós se esforçamos para isso. Nós somos salvos porque o primeiro interessado, né, em nos oferecer a salvação de graça partiu do próprio Deus, partiu do próprio Cristo. Amém, irmãos? Então não é por nossos méritos, de maneira alguma. Bom, então, assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. E para obedecer à vontade do Pai, é necessário conhecer a vontade dele. Como é que eu vou obedecer à vontade do Pai se eu não conhecer qual é a sua vontade? E como é que eu conheço a vontade do Pai? Como é que eu conheço a vontade de Deus? É quando eu leio e examino as Escrituras. Amém, irmãos? Então não tem como conhecer a vontade do Pai, não tem como eu saber se estou realizando a vontade do Pai, se eu estou sendo obediente a Ele, se a minha vida não estiver centrada na palavra de Deus. Porque é ela quem vai citar as regras, é ela que vai ser o meu padrão. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela tem que confrontar a nossa vida, o nosso ego, o nosso eu. Louvado seja Deus por isso. Então, quando eu me atento a conhecer a palavra de Deus, a conhecer os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, e começo a colocar isso em prática, então estamos entrando aí pelo caminho da obediência. Amém? Prosseguindo então, nós aprendemos aqui no primeiro tópico que a humilhação do filho revela a sua submissão, certo? Esvaziamento e obediência até a cruz. Capítulo 2, tópico 2, né? A obra redentora do filho. Bom, aqui está a figura, então, do sumo sacerdote, tá? O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, ele adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer o sacrifício pelos seus próprios pecados e o pecado do povo. Amém, irmãos? Só que esse sacrifício, ele era repetido todo ano, porque o sangue do animal não eliminava o pecado das pessoas. Nós temos a informação que o sangue aspergido ali, oferecido pelo sacerdote, ele cobria os pecados. Amém? Então, só que tudo isso tipificava a Cristo. Então, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue de animais para fazer a propiação pelos próprios pecados e pelo pecado do povo. Amém? E tudo isso tipificava a Cristo. Então, nós vamos aprender aqui que, uma vez Cristo se oferecendo em sacrifício, né, por nós, então o sacrifício de Cristo, ele não cobre o pecado. O sacrifício de Cristo, ele tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? De uma vez o sacrifício de Cristo feita por nós, não há necessidade mais de oferecermos sangue de animais para que os nossos pecados fossem cobertos. Amém, irmãos? Está dando para entender aí? Louvado seja Deus por isso. Então, o sumo sacerdote terreno era uma figura, tipo, né, de Cristo, que em real, certo? Eterno sumo sacerdote, conforme está em Hebreus capítulo 2, o verso 17. Então, o santuário terreno era uma sombra, Hebreus 8 e 5. Mas Cristo entrou no céu, mesmo para interceder por nós diante do Pai, como Hebreus 8 e 1. Olha que interessante. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ali
pagando o preço da nossa redenção, do nosso resgate, quando Jesus, né, irmãos, ele adentra aos céus, aleluia, é como se o sacerdote lá no Antigo Testamento tivesse adentrando no Santo dos Santos. Só o sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo do Santo. Amém, irmão? E ali então interceder por nós. E Jesus, quando ele morre, ressuscita e ele adentra aos céus, é como se ele estivesse entrando no Santo do Santo para interceder por mim e por você. Então, o santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Bom, a entrada única de Cristo no santuário, com seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. Amém? Por ser imperfeito o sacerdócio levítico, foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo, conforme o próprio escritor dos Hebreus está relatando no capítulo 7, né, do verso 23 ao verso 24. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Prosseguindo então, na antiga aliança, ofereciam sacrifícios continuamente pelo pecador por causa da ineficácia dessas ofertas. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer também lá no capítulo 9, verso 25, capítulo 10, do 1 ao 4. Amém, irmãos? Então a morte de Cristo, ela foi definitiva, completa, eficaz. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então, o sangue do animal, vou repetir, lá no Antigo Testamento não tirava o pecado das pessoas, apenas cobria. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não cobre os nossos pecados, ele tira o nosso pecado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso, né? Bom, então Cristo, ao morrer, resgatou, ele rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Então, naquele momento, o texto bíblico vai dizer que naquele momento da sua morte houve o quê? O véu do templo rasgou de alto a baixo. Então, lá no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia adentrar ao Santo do Santo uma vez por ano. Mas, quando o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, amém, irmãos? Isso estava dando acesso a nós, para mim e para você, ter acesso. Agora não mais o sumo sacerdote, mas eu e você, nós podemos, aleluia, ter acesso ao Santo dos Santos. Que maravilha, né? Então não há outro meio de salvação nenhuma, outra oferta em nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, amém? Então o Calvário é suficiente. Que maravilha, né? Bom, prosseguindo então, a expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. Amém? Então, Jesus, ele foi o substituto. Jesus morreu em nosso lugar. Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 22. Amém? No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificaram essa substituição, mas não removiam o pecado. Como eu já disse, Hebreus 10:40 fala isso. Por isso que eu recomendo você, aluno, ao acompanhar esse estudo, esteja aí com a sua Bíblia aberta para que você possa conferir aí na sua Bíblia esses textos que eu estou citando aqui. Amém? Como aqui é uma aula mais resumida, eu deixo aí para você fazer essa leitura e confirmar se realmente a Escritura estão dizendo isso, tá? Isso é importantíssimo, tá ok? Vamos lá então. Então, em Cristo, o Cordeiro de Deus,
A substituição é perfeita e definida. Amém? Lá no Antigo Testamento só cobria. Aqui não precisa mais uma vez por ano, mas o sacrifício de Cristo é o suficiente. Então, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, conforme Hebreus capítulo 9, o verso 26, a parte B. Então se percebe que lá do capítulo 7, capítulo 8, né, capítulo 9, tudo está falando a respeito de Cristo. Amém, irmãos? Do que lá no Antigo Testamento, tudo que se fazia lá tipificava a Cristo. Amém? Bom, nós aprendemos então aqui no tópico 2 que a obra redentora de Cristo é única, certo? Suficiente e vicária, garantindo a nossa salvação. Tópico 3, partindo para o encerramento, a exaltação gloriosa do Filho. Vamos lá então. Bom, após a sua humilhação voluntária, né, o Filho foi entronizado nos céus com a glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses capítulo 2, verso 8. Então, Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. Amém? Ele voltou àquela glória que ele tinha com o Pai antigamente, né, irmãos? Que maravilha, louvado seja o Senhor por isso, né? Então Jesus, olha só que interessante. Então, não bastava Jesus somente morrer na cruz, né? Não bastava Jesus somente ter ressuscitado, mas ele tinha que ser glorificado, amém, irmãos? Então, a obra da salvação, ela inclui o processo da humilhação, né, da crucificação e a redenção e a sua exaltação. Amém? Porque lá na glória, junto ao Pai, ele intercede por nós. Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso. Então, estar assentado ali, né, no trono junto ao Pai, expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. João 17, 4 e 5. Jesus intercede por nós, conforme Romano 8, 34, e reina como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maravilha, né, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. Então, Cristo recebeu do Pai, Deus Pai, um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2 e 9, a parte B. Olha que maravilha, né, irmãos? Então, Cristo, ele recebeu um nome sobreexcelente. A Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Amém, irmãos? E o mais interessante de tudo isso é que o Senhor Jesus Cristo deu autoridade para a sua igreja a usar o seu nome. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Então não existe poder algum que seja maior, nem mesmo igual ao poder de Cristo. Amém, irmãos? Que isso fique bem claro para nós, conforme 1 de Pedro, capítulo 3, o verso 22. Então, o Senhor delegou, olha aqui que interessante, a igreja delegou, o Senhor delegou à igreja o uso do seu nome para curar, para libertar, pregar e vencer as forças do mal, conforme Marcos 16, 17, o verso 18. Então a igreja, ela tem o poder, a autoridade quando usa o nome de Cristo. Amém, irmãos? Há poder no nome de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Bom, então, a Escritura também, ela revela que todas as Escrituras todas as criaturas se curvarão diante do nome do Senhor. Perante Ele, perante este nome, todos os joelhos se dobrarão. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Que maravilha, né? Prosseguindo, então, nós temos aí a confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor, se dará
de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, tá? A Bíblia Sagrada diz que com o coração se crê e com a boca confessamos que Jesus é o Senhor, amém? E compulsória por aqueles que o rejeitam, mas que o reconhecerão no juízo, né? Mas reconhecerão no juízo como juiz, né? Como aquele que vai condenar, né, os pecadores. Então, se você puder escolher, escolha, certo? Voluntária, porque aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador e confessam a Jesus como Salvador. Então não queira você conhecer o Senhor Jesus no dia do juízo, porque no dia do juízo as pessoas vão reconhecer sim, mas vão ser condenadas por ele. Amém, irmãos? Que isso fique de lição para nós, não é isso? Bom, Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que esperam. Hebreus capítulo 9, verso 28. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Então nós aguardamos a vinda de Cristo, né? Aqui já estamos falando da escatologia. Sabemos que a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, né? Então a vinda de Cristo se dará em duas fases, né? Uma invisível, que é no arrebatamento da igreja, e a outra visível, quando Jesus então descer lá no Monte das Oliveiras, no período final aí da grande tribulação, onde ele vai ali destruir todas as nações que se levantaram contra Israel, enfim, né? Então, a descida de Jesus no Monte das Oliveiras, no final da grande tribulação, essa será visível. Mas o arrebatamento da igreja que nós estamos aguardando será invisível. A Bíblia diz lá em capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 52, que será um abrir e fechar de olhos, amém? Sumiu um povo da face da terra. Então, nós aguardamos a vinda de Cristo. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Bom, sua glória será reconhecida por todos para a salvação ou para a condenação, como eu falei aqui anteriormente, certo? Então você pode conhecer a Cristo de forma voluntária, confessando com a sua boca, crendo no seu coração, mas não queira conhecê-lo como juiz naquele dia que será, que vai julgar, né, todos aqueles que não creram nele. Amém? Bom, então aqui no tópico 3, a exaltação gloriosa de Cristo manifesta que a soberania universal e segura, então a exaltação gloriosa de Cristo ela manifesta, né, a sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja. Partindo para a conclusão, amém? Diz assim: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Ela se humilhou para nos salvar, ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário, né, morreu em nosso lugar, para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como a igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com a sua vida e nos salvou com seu sangue. Amém, irmãos? Então, nós encerramos aqui esta aula. Semana que vem estaremos aqui com a lição de número 8. Amém? E já deixo aí o convite feito para você não perder mais uma aula muito boa. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.